Alô galerinha do Mundo Edu, eu sou o professor Guerra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido epitelial. Toca a vinheta. O tecido epitelial é um dos 4 tipos de tecidos que formam o corpo humano. Ele é composto por células bem unidas entre si, com pouca matriz extracelular. A matriz extracelular é essa substância composta por água e fibras que envolve as células. E as células do tecido epitelial são tão juntas que não dá espaço nem para passar vasos sanguíneos. A nutrição desse tecido é feita por difusão. E para que serve o tecido epitelial? O epitélio tem funções de revestimento, como por exemplo na pele e nas mucosas, funções de absorção, como o epitélio do intestino, secreção, no caso das glândulas, e proteção, como a pele faz uma barreira contra os agentes externos. Por conta disso, as células do tecido epitelial estão sempre em constante renovação, fazendo com que elas sejam atingidas pela quimioterapia. Os tratamentos contra o câncer, como eles tentam matar as células tumorais que se dividem muito rapidamente, acabam afetando também as células saudáveis que se dividem muito rapidamente, como as do epitélio. E é por isso que pessoas em tratamento quimioterápico perdem cabelo. Existem 2 formas de classificar o tecido epitelial, pelo número de camadas de célula ou pelo formato dessas células. Quanto ao número de camadas, um epitélio pode ser simples, se ele tiver uma camadinha de célula só, como por exemplo nos alvéolos pulmonares. Ele pode ser estratificado se ele tiver mais de uma camada de células, ou ele pode ser pseudoestratificado. Sempre que aparecer a palavra pseudo, isso significa falso. Sabe aquela sua amiga que fala mal de você pelas costas? Ai, você viu a fulaninha? Aquela ridícula! Aquela ali é uma pseudo-amiga. Então o epitélio pseudo-estratificado parece estratificado, mas ele não é. Ele tem uma camada só de células. Mas como o núcleo de cada célula tem uma altura diferente, quando você bate o olho no microscópio, parece mais de uma camada. Mas na verdade não é. Já quanto ao formato da célula, o epitélio pode ser pavimentoso, com células achatadas como um pavimento, um piso. Pode ser um epitélio cúbico, com as células mais ou menos cúbicas. Ou então pode ser um epitélio prismático ou colunar, quando a altura é maior do que a largura da célula. Um epitélio simples, pavimentoso, como o do alvéolo pulmonar, ele está lá para facilitar a troca gasosa. Uma camadinha de células fina. Um epitélio estratificado pavimentoso, como o da pele, está lá para revestir o corpo com segurança mecânica. As células do tecido epitelial podem apresentar algumas especializações. Uma dessas especializações que já caiu numa questãozinha do Enem são as microvilosidades. Essas dobrinhas que existem na membrana da célula. Essas microvilosidades aumentam a superfície da célula e são excelentes para potencializar a absorção dos nutrientes no intestino. Outra especialização que até parece um pouco as microvilosidades são os cílios, sendo a diferença que os cílios se movem e as microvilosidades não. Você encontra cílios no epitélio da traqueia que ajudam a empurrar o muco, o catarro, para fora do pulmão. Pessoas que fumam tossem mais do que pessoas que não fumam porque a fumaça quente do cigarro queima esses cílios. E sem a ajuda do epitélio para tirar esse muco, as pessoas acumulam muco nas vias respiratórias e são obrigadas a tossir para retirar esse excesso. Essa tosse é do cigarro, né? Não, do cigarro não, é do pulmão mesmo. É do meu pulmão, não é cigarro não. Outra especialização que existe nas células epiteliais são as junções de oclusão e de adesão. Essas junções fazem com que uma célula se agarre à outra e fique mais difícil você romper esse epitélio. Por isso o epitélio é usado como revestimento e proteção. Ó, tenta esticar a pele, tenta abrir a pele. Não abre, não abre. Junção de adesão. Por fim, um tipo especial de epitélio é o epitélio glandular. As glândulas são derivadas do tecido epitelial. Existem basicamente 3 tipos de glândula: as glândulas exócrinas, as endócrinas e as mistas. Lembra lá, exo para fora, endo para dentro. As glândulas endócrinas jogam sua secreção para dentro da corrente sanguínea. Por exemplo, a tireoide e o ovário. As glândulas exócrinas jogam sua secreção para fora da corrente sanguínea.
ou para a superfície do corpo ou para alguma cavidade. Por exemplo, as glândulas sudoríparas e as glândulas salivares. E por fim, as glândulas mistas jogam tanto para fora quanto para dentro da corrente sanguínea, como é o caso, por exemplo, do pâncreas, que produz insulina para a corrente sanguínea e suco pancreático para o intestino. Então é isso aí, galerinha! Hoje a gente viu os tipos de epitélio e os tipos de glândula. Eu sou o professor Guerra, tô com vocês rumo ao topo do Enem e até a próxima! Se inscreve no canal, curte o vídeo, segue o Mundo Edu nas redes sociais. Não faz que nem aquela ridícula daquela fulaninha que diz que vai se inscrever e não inscreve.